Bem-vindos ao Virar a Página. Um espaço de conversas sem pressa. Histórias reais, ditas essencialmente com verdade. Aqui não falamos de sucesso como chegada, mas do percurso. Das escolhas, das quedas, de mudança. Falamos do que não aparece no palco, do que acontece antes do nome chegar, antes do aplauso, antes de sabermos quem é que vamos ser lá à frente. Cada episódio é um encontro. Um lugar onde cabem dúvidas, contradições e versões nossas que raramente se mostram. Hoje sento-me com alguém que o caminho se fez muito fora do sistema, guiado mais pela intuição do que pelas regras, mais pela coerência do que propriamente pela tendência. Não é uma conversa sobre moda, é uma conversa sobre identidade, resistência e liberdade. Hoje senta-se aqui comigo o Dino Alves. Olá, Dino. Olá, Bem-vindo Tita. ao Virar a Página. É um gosto ter-te aqui e teres aceito este convite. Muito obrigado. Também é um gosto estar contigo. Este convite para mim foi um bocadinho difícil de fazer, não é? Porque o Dino Alves é um homem já muito ligado à ribalta, não é? O Dino já não é só aquele menino da Nadia, não é? Que eu tive o prazer de conhecer num momento diferente também da tua vida. Uhum. E quando fiz este convite pensei, será que ele vai aceitar? Será que ele vai querer Tinhas ser dúvidas? Tinha um bocadinho, fiquei um bocadinho insegura. Não sei, sabes que às vezes estas coisas, quando nós começamos os nossos projetos, às vezes ficamos aqui com algumas inseguranças e tu és uma pessoa real, não és só o Dino Alves, que as pessoas veem nos desfiles e que recebe Globos de Ouro, não é só, não é? E o privar contigo tem sido um prazer enorme. Igualmente. E ver que tu és uma pessoa extraordinária, muito melhor do que aquele Dino dos palcos, acho que é desafiante. Eu acho que é suposto nós, depois fora dos palcos, sermos melhores ainda do que o que somos em palco. E seres de verdade, não é? Exatamente. Aliás, eu não consigo dissociar essas duas partes. Às vezes há pessoas que são grandes artistas e que as pessoas dizem, pá, é um gênio, mas era um cabrãozinho. Eu não consigo, se acho que a pessoa que é má pessoa deixa logo de ser também bom artista, não consigo dissociar. Eu concordo contigo, mas sabes que esta coisa da fama também às vezes altera a própria personalidade da pessoa, não é? Não quer dizer que no fundo ela já tinha ali qualquer coisa, mas de facto eu acho que a fama altera um bocadinho depois a essência. Mas pronto, é o que é. Cada um em mim não alterou. Eu sinto mesmo que não alterou nada. E gostava de começar contigo com uma pergunta que não é bem uma pergunta, mas se te apresentasses numa frase, qual seria? Começas logo com uma pergunta difícil, porque há tanta coisa. Por acaso ainda ontem respondi a uma entrevista para uma revista alemã em que me perguntava exatamente o mesmo. Para quem não conhece o Dino Alves, como é que tu te identificavas? Em termos de, ou seja, não em termos pessoais, em termos de designer de moda. Agora, em termos pessoais, eu acho que essa palavra que tu disseste no início, da palavra da intuição, é uma coisa que me define muito. Eu tudo o que faço é muito por intuição, porque de facto eu confio sempre muito e respeito muito a minha intuição e portanto tudo o que faço, mesmo em termos de moda ou de arte, porque eu, pronto, para além da moda, como tu sabes, eu faço muitos figurinos para teatro, faço para a marcha, agora estou a fazer cenografia, que é uma novidade que eu já há uns 2 ou 3 anos me andava a apetecer e que me convidaram e portanto eu às vezes duvido e chego sempre à conclusão que a minha intuição inicial eu não devo desconfiar dela, porque ela tem-me levado realmente a bom porto. Portanto, essa questão da intuição e da verdade e sobretudo de uma coisa que eu acho que é muito importante em tudo, e aliás mesmo na moda, quando às vezes alguém me questiona o que é que para mim é uma pessoa moderna, eu ao fim destes anos todos, não é, porque eu
estou constantemente a pensar o que é que faz sentido, será que faz sentido continuar nisto, será que vale a pena? E portanto questiono muito o que é moda, o que é, já percebi que a moda não são saias, nem calças, nem roupa. Isso foi uma coisa que eu já percebi há alguns anos, é o que está dentro de nós. E depois também quando me questionam o que é para mim uma pessoa moderna, eu neste momento não tenho dúvidas nenhumas em dizer que para mim é uma pessoa educada. Ponto final, porque da educação não vale a pena tu estás vestida de Gucci dos pés à cabeça se fores mal educada, arrogante, injusta, agressiva, se não fores boa para as pessoas e para o que está à tua volta, não, nunca vais ser uma pessoa moderna. Porque... chegas a essa conclusão porque te cruzas com alguma injustiça, não é injustiça, mas com alguma prepotência. Não, sim, porque vejo muita coisa à minha volta e eu estou atento a tudo. Eu consigo, eu vou na rua, eu consigo ver o que se passa à minha volta, ainda estar atento ao telemóvel, ainda pensar o que é que estou a fazer, onde é que vou, e isso é outra coisa que eu acho fundamental como artista, é ser curioso e agir, porque eu digo isso às vezes aqui a estagiários e uma vez disse isso a um, e ele achava que ser curioso era, por exemplo, colocar-me uma questão, que foi uma das coisas que ele um dia disse, foi, olha, desculpa, tu quanto é que vendeste essa peça? E eu disse-lhe assim, olha, atenção, quando eu digo ser curioso não é a mesma coisa que ser cusco, são duas coisas, e portanto eu acho que ser curioso é muito importante, e portanto eu ando sempre, vejo sempre tudo o que se passa à minha volta, e esta conclusão veio daí, porque eu encontro muitas pessoas que estão vestidas com um grande styling, com uma grande marca, e eu percebo que é só mesmo uma embalagem, ou seja, o que eu noto é que isso vê-se muito nos eventos, sei lá, numa gala dos Globos de Ouro, que é um dia onde as pessoas vão todas muito vestidas. E o que eu vejo, a maior parte, 70% ou 80% das pessoas que eu vejo ali estão mascaradas de modernas, mas não sabem sequer o que é ser moderno, que é tão simplesmente ser educado. É como se fosse uma laranja seca. Linda, linda, linda. As pessoas querem dar tudo. As pessoas hoje em dia só pensam em dar tudo, em chegar e chocar. E quando eu digo esta coisa da educação, só para as pessoas perceberem, é eu ter, por exemplo, aqui pessoas que vêm pedir para eu as vestir para uma dessas galas e eu dizer assim, olha, este look é mais simples, fica-te tão bem, é tão elegante, a simplicidade hoje em dia, no meio de tanto carnaval que há, tu hoje em dia consegues destacar mais se fores mais simples. E a pessoa quer, mas eu gostava de ir, e eu assim, porquê é que não levas este? Tu nem és nomeada. Percebes o que eu quero dizer? Menos é mais, portanto. Não, e não é só isso. E aqui entra a questão da educação. Se tu nem és nomeada, tu devias de dar espaço a quem é nomeado e não querer ir mais chamativa do que a pessoa, porque aquilo é uma gala para festejar e para homenagear os talentos que são nomeados naquele ano. Um bocadinho à semelhança, se calhar o mais fácil para perceber aqui algum público que não entenda muito bem esta coisa que estás a explicar, uma coisa semelhante é um casamento, em que há convidados que querem ir mais vezes para a noiva. É a mesma lógica. E isso é uma questão de educação, é de ter aquilo, como se diz, falta-lhe chá, não bebeu chá em pequeno, porque esse exemplo que tu deste é precisamente a mesma lógica. Tu não podes ir a um casamento a querer chamar mais a atenção do que a noiva, porque a noiva é que é a vedeta daquele, percebes? E quando eu digo ser moderno é ser educado, tem a ver com isto. Porque uma pessoa educada e que sabe estar, percebe que não, vou bem, porque as pessoas podem ir bem na mesma e muito mais simples. Claro, sim. E o que eu vejo é as pessoas que querem dar tudo, querem chegar e fazer tcharã, e tu percebes que não têm nada para dar. Pois. Entende? E portanto,
este tipo de coisas e de maneira de estar na vida, que tem a ver com esta elegância e sobriedade e gentileza, eu acho que é uma coisa que me define e que eu acho também que foi o que me fez chegar até aqui. Olhando um bocadinho para isso que estás a dizer, esses princípios vêm do menino da Nadia. O menino que tem os seus sonhos da pequena aldeia, que quer realizar lá os seus planos, mas o plano não era a moda. Não, é curioso porque eu resisti até não poder mais. Até as evidências, pronto, já não dava mais para... Porque eu, apesar de haver 2 ou 3 episódios que eu conto sempre e que já indiciavam, porque não é normal um miúdo de 6 anos, isto tudo aconteceu com a minha mãe ainda viva, porque eu tenho este episódio que eu acho que também foi muito marcante na minha história, que é a minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos, que é uma idade que é a catástrofe na vida. Não há catástrofe maior do que essa, porque a tua vida é como se fosse uma espécie de... Porque a nossa vida é tipo, é um novelo que nós vamos desenrolando, não é? E pronto, e a vida é um fio. E é como se naquela altura alguém chegasse com uma tesoura e cortasse e as coisas ficaram completamente... Eu não voltei à casa onde vivíamos, as nossas coisas ficaram todas lá. O meu pai, eu quase nunca conto isto, mas como, pronto, nós somos amigos, também há aqui uma relação que me dá espaço para eu dizer isto. O meu pai agarrou em nós, levou-nos para cá, naquele instante, levou-nos para a casa da minha avó, também de uma tia minha, onde nós já fazíamos muito vida. Era uma aldeia encostada à outra, onde nós também já fazíamos muito vida, era onde nós íamos à missa ao domingo, onde eu andei na catequese, etc. Levou-nos e ficámos lá e nunca mais voltámos àquele sítio, sendo que esse sítio é a 2 km ou a 1 km. E portanto, isto para dizer o quê? Que estes episódios aconteceram quando a minha mãe ainda era viva, portanto eu tinha 6 anos. E eu lembro-me, eu acompanhava, eu sabia quando é que se deixava de usar as calças com bolsos de chapa e se passaram a usar as calças com bolsos metidos. Eu tenho uma irmã mais velha que eu, 2 anos, que não é muito, portanto nós mais ou menos convivemos muito perto um do outro, sempre muito... E era eu sempre que definia as cores, os tecidos, havia muito hábito de... Porque não havia lojas como há hoje, não é? E Pronto, o Pronto a Vestir. Não... A Nadia sempre foi uma vila, que agora é cidade, até com bastante... Eu acho que até era mais evoluída na altura do que agora. Tinha imensas lojas, tinha já assim alguma coisa. Mas não havia, era muito prêt-à-porter, quer dizer, não havia tipo lojas... Tu hoje em dia entras numa Zara ou numa H&M e tens tudo o que possas imaginar, mais casual, mais desportivo, mais chique, mais tudo. E na altura não, e portanto havia o hábito de contratar uma costureira. Toda a gente tinha máquina de costura em casa, quase, era uma coisa que era hábito, e contratava-se uma costureira para ir no início de cada estação para fazer um casaco bom, e a pessoa tinha um quentinho para umas calças, etc. E, sobretudo, arranjos, bainhas e pronto. E, portanto, era eu sempre que escolhia as cores, os tecidos, eu já tinha essa... E curioso, porque a minha mãe acatava imenso, aparava-me imenso esse jogo. E eu lembro-me deste episódio porque eu percebi quando é que se deixaram de usar as calças com bolsos de chapa e se passaram a usar as calças com bolsos metidos. E o que é que eu faço? Pego numas calças, como não tínhamos essas pego numas calças e decido descoser as bainhas aqui de lado na zona dos bolsos, para eu e a minha irmã podermos andar com as mãos assim, com as mãos assim, a fingir que eram bolsos metidos.
Portanto, isto não acho que seja uma coisa normal para um miúdo de 6 anos naquela época, porque hoje em dia os miúdos têm acesso ao telemóvel e estão a par de tudo, sobretudo no TikTok e não sei o quê, mas na altura não. Nós, Claro. para nos cultivarmos minimamente, depois um bocadinho já mais velho, eu comprava umas revistas em alemão, que não percebia nada e nem havia Google para ir ver o que é que aquilo, ficava irritadíssimo porque tinha aquelas headlines e eu não conseguia perceber o que é que era aquilo, mas só para ver as imagens e ver como é que os artistas vestiam. E há um outro episódio também muito engraçado, que eu cismei a dada altura que tinha que ter um conjunto de jeans and jackets, que era o que, na altura, que é aquela coisa vaqueiro, que são aqueles blusões, que é uma peça que eu agora até faço sempre, porque tem a ver também com a minha história, são aqueles blusões que foram inventados naquela altura pela Levi's. E umas calças iguais, mas em bombazine. Portanto, era uma coisa muito específica, de uma cor também muito específica, que era a cor de vinho. E eu, até hoje, eu não sei onde é que eu vi, mas hei de ter visto aquilo em algum lado, num filme, não sei. Também só havia um canal, que era a RTP1, e que fechava à meia-noite. Portanto, tu se calhar já não apanhaste bem, porque és um bocadinho mais nova. Ainda apanhei um bocadinho. Mas era tudo muito pouco. Era tudo muito pouco. Sim. O Canal 2 também só abria para aí 2 ou 3 horas e a RTP1 chegava à meia-noite com a bandeira e o hino e acabava. E acabava a emissão. Mas eu devo ter visto essa imagem em algum lado. Os meus pais correram tudo o que era lojas em Coimbra, Águeda, Mealhada, que são as cidades ali perto, tudo. E eu, a achar que, ok, isto deve ser só roupa de adulto, não... De repente, já em Último Reduto, em Aveiro, lembro-me que tenho esta imagem porque eu achei que era um milagre. Portanto, eu guardei esta imagem até hoje. Lembro-me de a gente chegar lá e a minha mãe pergunta, estamos à procura disto, assim, assim e tal... E a empregada diz, não sei, vou ali ao armazém ver. E de repente eu vejo com um cabide, com exatamente aquilo que eu imaginei. E havia uma fotografia que registava esta história que desapareceu, enfim, nestas mudanças e tudo. Mas, portanto, isto tudo já indiciava que eu tinha que vir parar à moda. Mas eu... comecei a ficar mais adulto e quando chegou a hora de decidir que estudos é que eu iria ter, eu também gostava imenso de desenhar e de pintura, eu comecei depois com 15, 16 anos a fazer muitas coisas, tipo de artesanato. Imagina, fiz uma vez umas sandálias para a minha irmã, em pele, sei lá, cintos e essas coisas assim, eu também, aos poucos. Mas, como também adorava desenho e pintura, antes disso eu quis ir para jornalismo. Ok, comunicação, portanto. E pronto, e porque em Anadia não havia essa área de artes, ou seja, eu fiz o liceu e nem em todas as escolas havia todas as áreas, então eu fiz o liceu da área D. E pensei, bem, dentro disto, o que é que eu posso ser? Jornalista. A área D é o equivalente a humanidades, é isso? Sim, sim. Línguas e humanidades. Isso. A área E, acho eu, é que era de artes. Como não havia, também não era muito fácil ir estudar para outra cidade na altura, pronto, eu fiquei assim. De repente eu soube de uma escola no Porto que não pedia, tínhamos que fazer exames para entrar, mas não exigia que viéssemos de uma área artística. Okay. E então eu decidi ir para pintura, que foi o curso que eu fiz e que também hoje em dia reconheço que foi o facto de eu vir de um curso de pintura que me deu uma liberdade na moda que fez com que eu me destacasse de todos os outros meus colegas na altura que vinham de escolas de moda, porque nós também sabemos que as escolas artísticas, e não só, mas as artísticas especialmente, nos formatam e nos limitam um pouco, né? Porque nos ensinam algumas regras que eu acho que nas artes
não deve haver regras. E, portanto, a primeira coisa que eu fiz em moda, hoje, olhando com este distanciamento, eu reconheço que não tinha nada a ver com o resto. E, portanto, bastou-me fazer esse desfile que foi o suficiente para as pessoas notarem, acharem que ali há qualquer coisa de especial que eu não vejo nos outros, e me começarem a chamar para coisas de moda, e portanto eu não tive... Mas como é que surge isso? Tu fazes o primeiro desfile, isto é em 1994, certo? Portanto, eu fiz a escola no Porto, saí do Porto porque achei que, já na altura eu também achava que eu gostava de fazer alguma coisa ligada ao espetáculo, a teatro, mas curiosamente lá está, eu achei que era cenografia e não figurinos, porque como vinha de pintura, a relação normal era ok, posso fazer cenografia, e portanto decidi vir para Lisboa, mas não quis, porque eu sempre fui muito lunático. Eu acho que isso tem a ver até com o signo, porque eu sou aquário, mas eu sempre gostei de ter a cabeça na lua, mas os pés têm que estar na terra. É assim, também a tua profissão, a cabeça na lua não é uma coisa má, porque és um criativo, e a criatividade também se um bocadinho fora do... Sim, com uma certa loucura, né? E portanto mas eu sempre, ou seja, eu não vim para Lisboa assim à toa, à procura, sem ter uma garantia de me conseguir sustentar cá. Surgiu a oportunidade de eu ir para a Cinemateca Portuguesa, e eu, como tudo na vida, inclusive quando o vosso convite para a marcha foi feito, eu disse logo que sim. Eu sou esta pessoa que eu digo sempre que sim, e depois vou ver como é que se faz e vou tentar. E portanto eu vinha de um curso completamente livre, e até um bocadinho, até porque a escola onde eu andei era um bocadinho anárquica, comparando, por exemplo, com as Belas Artes, porque eu fiz numa escola que é a Escola Superior Artística do Porto. Quando eu iniciei, era Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto, era assim uma coisa de esquerda, muito livre. Eu lembro-me que os meus colegas, por exemplo, que andavam nas Belas Artes, no terceiro ano ainda faziam aqueles exercícios de desenhar jarras, luz e sombras, volumes e não sei o que mais, e nós já não fazíamos nada disso. Cada um desenvolvia a sua linguagem, tínhamos só que argumentar de X em X tempo, mas cada um, portanto, era uma escola muito, muito livre. E eu vinha dessa escola e aceitei um cargo de secretariado, que já na altura era uma licenciatura. Mas ainda no Porto? Não, já cá na Cinemateca em 94. Portanto, eu, com o pai com 22 ou 23 anos, secretariado de direção de uma entidade ligada ao Ministério da Cultura. Portanto, era aqui uma coisa que exigia, pronto, um protocolo, uma série de coisas que eu não fazia a mínima ideia. Eu atirei-me de cabeça. Portanto, eu sempre fui um bocadinho assim, e ainda hoje aqui no ateliê, quando me pedem alguma coisa, eu digo sempre que sim. E eu odeio quando é no meu caso que chegam a um sítio qualquer a pedir alguma coisa e que me digam logo que não, às vezes sem saber o que é e sem testarem, sem verem se realmente é possível. Dizem sempre, porque isso é muito difícil. E eu assim, e então? Mas e só se faz o que é fácil? É por isso que depois é tudo mediano. Portanto, o que é difícil, a gente sabe que é difícil, mas também se faz. E, portanto, isto para dizer que me atirei de cabeça e fui para a Cinemateca, estive lá para aí uns 7 anos. Também reconheço que no início eu fui para secretário da subdiretora. Portanto, o que eu fazia era atender os telefonemas do secretário de Estado, não sei de que queria falar com a diretora Ana Costa Almeida, que é hoje em dia também, pronto, uma grande amiga e que eu considero uma pessoa importante na minha história, porque foi com ela e ela acreditou em mim e assumiu o facto de eu ser esta pessoa diferente do resto todo dos funcionários daquela instituição.
ouvi muitas vezes, e ainda agora eu fui almoçar com ela e ela confirmou, toda a gente, eu ouvia muito, o Dino foi uma lufada de ar que entrou aqui, eu não sei o quê. Eu sempre um bocadinho com este ar, porque eu não... No início eu tentei ir assim sempre com calças de ganga, mas de camisinha, de casaco, tipo de Não fato, consigo imaginar. mas foi uma coisa que durou tipo 1 mês, 2 meses. Pois. Dali também comecei a perceber que, ok, se as pessoas forem competentes, honestas, porque a honestidade também é uma coisa que eu acho fundamental, mesmo para, como artistas, e é um conselho que eu dou sempre a jovens designers, que é ou seja, a tua obra, e eu sei que 70, 80% da razão do meu sucesso logo foi a honestidade que a tua obra passa. As pessoas, o público, nós às vezes subestimamos um bocadinho o público, mas o público, o povo, eu gosto de dizer povo porque eu sou do povo e acho que no povo é que está toda a mudança. A história é feita de povo, é o povo que vai para a guerra, é o povo que ajuda os ricos a serem mais ricos, portanto o povo é que É a base é que é aqui. mais ordena. E portanto às vezes nós subestimamos o povo, mas o povo sabe e é sensível e consegue perceber quando aquilo que a gente faz é honesto. E isso é 80% da razão para o sucesso. E portanto eu comecei lá dentro a perceber, depois logo fiz umas argolas, depois já tinha o cabelo tipo com madeixas e comecei a perceber que não era isso. E foste aceita assim, e fui aceite e portanto em 94 houve a Lisboa Capital da Cultura e a minha chefe era a comissária para o cinema. Ainda não havia Moda Lisboa? Ou já Ainda não havia Moda Lisboa. A minha diretora era a comissária para a área do cinema e havia uma série de eventos, nomeadamente algumas coisas que aconteciam no Teatro Tivoli e que precisavam de umas vitrines pensadas, com umas fotos e não sei o que mais. Ela sabia que eu vinha de pintura e sabia que o meu objetivo, porque eu quando vim para Lisboa era para fazer carreira de artista plástico. Okay. Ainda não Quer estava dizer, no fundo, na moda. Já estava aí o bichinho, Já está. Não, isso sempre teve. Aliás, eu com 6 anos e 7, eu já sabia, eu já tinha a noção que eu ia ser alguma coisa importante, mas nas artes. Sim. Porque a moda, na altura, a moda também evoluiu muito e ganhou um estatuto que não tinha na altura. Na altura, a moda era pouco mais do que umas modistas um bocadinho já melhores, que não era aquela costureira do bairro, e os costureiros de alta costura. Não se falava em moda de autor, que é aquilo que eu considero que faço. Portanto, a moda, na altura eu achava que era uma coisa um bocadinho superficial, fútil, que o que fazia era, mexer com roupa. E como eu sempre achei, no fundo, que a roupa não é o mais importante, é o que está dentro de nós, o que nós pensamos, o que os nossos aquilo que a gente pensa sobre o que está tipo à nossa volta, o que acontece no mundo e até fazer uma espécie de política à nossa maneira, porque eu não sei discutir política, nem me considero um ser muito politizado, mas eu acho que faço política, já fiz muitas vezes através dos meus desfiles com os temas que eu escolho para, como conceito. E portanto ela começou-me a convidar, a pedir para eu fazer imagina, uns arranjos para ter no foyer do teatro, umas vitrines com fotos de atores antigos e não sei o que mais, e pronto, e comecei tipo convites para as festas de anos dos filhos dela e não sei o que mais, e eu aos poucos comecei depois, a nível pessoal e caseiro,
eu comecei a fazer, a ajudar alguns atores, porque eu comecei logo a conhecer alguns atores e não sei o que mais, e eles começavam a pedir ajuda para os vestir para um lançamento de um filme ou de alguma coisa em que eles tinham que ir um bocadinho. E um desses atores, que era muito meu amigo e que já não está entre nós, que foi o Nuno Melo, que ficou mais conhecido pelo Canice, por causa de uma novela que ele fez, insistiu, porque é que não participas? Havia na altura este evento de moda muito alternativo que se chamava Manobras de Maio, que normalmente era sempre feito ali na Rua do Século, naquele Largo do Século, e ele disse-me, porque é que não participas? E eu sempre, mas pá, porquê? Eu não quero ser estilista, eu não quero, com medo que depois alguém Claro. me conotasse, e eu queria uma coisa mais intelectual. Também é um bocado de mania daquelas idades, não é? Porque hoje em dia eu acho que a moda é uma expressão artística como outra qualquer, se tu também a fizeres ou seja, com esse, porque há muita gente que é designer e que faz as coisas de uma forma mais comercial, como negócio, o design pelo design. Eu não me contento só pelo design, eu tenho que contar alguma história, ter uma narrativa, e portanto, na altura, pronto, eu queria ser mais intelectual, porque de facto eu não via a moda dessa maneira. E eu lá concorri, lá participei, fiz um dossiê, que era o que eles pediam, e esse dossiê era um objeto muito curioso, era muito giro mesmo, era uma peça, ou seja, não era só um dossiê com folhas lá dentro, era uma peça, a capa era feita, era um dossiê forrado com palha de aço e com arame, e depois com uma, com uma capa em plástico, e depois lá dentro as folhas eram feitas com duas partes de papel autocolante, e dentro tinha imagens, pó, e então esse meu desfile chamava-se Pós de Maio, e era tudo feito a partir de um pigmento azul que eu enchia a roupa com esse pigmento. Uma ideia que eu até resgatei agora há pouco tempo também num outro desfile, e à medida que os manequins desfilavam com uma atitude, mexiam na roupa e saía uma nuvem azul de pó. E eu lembro que foi muito falado. Houve algumas pessoas importantes, nomeadamente um dos meus grandes mentores e de quem eu tenho muitas saudades, que é o Manel Reis, que foi uma pessoa muito importante na vida de Lisboa e pronto, e no Bairro Alto. Foi ele que inventou a Lisboa daquela altura, e que ainda hoje já não temos muito, infelizmente, porque as coisas estão todas a mudar e está tudo aí para mãos de outras pessoas que vêm até de fora, e que depois abriu o Lux, e com quem eu tenho estado há mais de 25 anos sempre a fazer as fardas, as festas, styling para a porteira, etc. Que me começou, aliás, eu tinha muito esta coisa que era, eu percebi logo quem eram as pessoas importantes, e isto mesmo em Anadia, eu sempre soube quem eram os artistas, o que é que faziam. E hoje em dia, por exemplo, eu dou aulas numa escola artística, na ETIC, e às vezes falo de alguns nomes de pessoas que eu considero importantes, não só na música como também na moda, porque a música e a moda sempre tiveram também muito a par, não é? E, por exemplo, eu falo de um David Bowie, que é o artista na minha... Ou seja, eu acho que é o artista que não era só um bom músico, mas também foi um ícone de moda. Eu acho que tem um bocadinho também a ver com a identidade dele, não é? E que foi um ícone de moda, e elas não sabem quem são, eles não sabem quem é. E depois dizem-me assim, tens que perceber
que é outra geração. E assim, sim, mas eu não sou da geração do Charlot, nem de, sei lá, da Marlene Dietrich, de outras, e sempre soube quem eram e a obra deles. Achas que esta geração também tem aqui um bocadinho a ver com falta de interesse por saber um bocadinho mais do passado? Agora só o futuro é que interessa. Okay. Tanto que quando eu lhes peço para fazerem pesquisas, eles só fazem pesquisas de coisas de agora. Pois. E depois dizem-me, eu falo-lhes, por exemplo, de um filme importantíssimo que, pronto, marcou um bocadinho a viragem do cinema, de 1929. E eles, não, pois esse não vi este, assim, pois, mas esse que tu viste foi inspirado. Foi já, portanto, vocês têm que ir mais à origem e têm que recuar mais para depois poderem avançar mais. Mas eu noto isso e eu sei que eles não são culpados, eles são vítimas, não é? Esta geração é vítima do sistema social. Sim, de um sistema e da forma como isto, pronto, evoluiu. Mas, pronto, só para voltar aí, eu fiz esse desfile. Depois, com algum tempo, com algum distanciamento, eu vi que de facto não teve nada a ver com os outros, porque lá está, eu tinha essa liberdade. É aí que surge o upcycling? É aí que surge o upcycling, ou seja, eu comecei, ainda essa expressão nem estava identificada, não havia ainda essa expressão. Não havia termo então para definir? Não. E, portanto, o que é que eu fiz? Aliás, eu digo isto muitas vezes, que eu comecei a fazer moda na Feira da Ladra, porque eu conheci a Feira da Ladra, fiquei viciado na Feira da Ladra, adorava ir à Feira da Ladra, ao sábado e à terça, eu à terça nem almoçava, saía da Cinemateca, hora de almoço, ia para a Feira da Ladra, chegava à Cinemateca, hoje eu já posso dizer isto com esta distância, cheio de sacos de roupa, como estava num gabinete sozinho com uma secretária daquelas fechadas, punhas os sacos lá de baixo e começava logo com uma tesoura a cortar mangas, porque era um vício. E também reconheço que na altura não era tanto pela questão sustentável, porque na altura não era de facto urgente como é hoje. Uhum. Não se falava que era importante nós termos atenção ao ambiente. Estamos a falar há 30 e tal anos, e portanto não era de facto urgente esta coisa do ambiente. E portanto, claro que também era por isso, mas era fundamentalmente por uma questão orçamental, porque acabava por ficar mais barato, e também por esta coisa de eu achar interessante continuar uma história que alguém já tinha começado. Uhum. E nunca saber muito bem sequer que história era essa, portanto, não é? Cada peça tua, se calhar, tinha imensas, uma mangueira de não sei o quê, ou exatamente, e tu nunca sabias muito bem, tu sabes que há uma outra história, mas nem sabes muito bem, porque tu não sabes de onde é que veio aquela roupa, de quem foi aquela roupa, se era uma mulher rica, se era pobre. Isso até se conseguia mais ou menos ver, porque havia coisas ótimas. Aliás, havia lá, pronto, uma barraquinha que eu dizia sempre que era a minha Chanel, porque eu descobri lá coisas assim, tipo da Escada, Gil Sander, e assim. Hoje em dia já não encontras isso, já toda a gente sabe que isso é bom e já não põe assim à venda. Mas e se calhar as pessoas que vendiam na feira nem sabiam a qualidade e não, que nada. Era de marca... Não tinham ideia. Pronto, e portanto eu comecei a fazer moda na Feira da Ladra, da upcycling. As pessoas não percebiam muito bem, portanto eu fui o pioneiro em Portugal da pessoa que assumiu essa espécie de disciplina, né? Hoje em dia acho que pode ser uma disciplina, e que sempre lutou para que isso fosse considerado um ato criativo tão válido como outro qualquer, ou seja, simplesmente nós não estamos a partir de uma tela, pronto, em branco, temos já um início, mas depois eu sempre achei que era tão válido como fazer uma peça do início.
mas as pessoas não percebiam muito bem. Então, sem presunção, sentes-te o pai do upcycling Eu sou em Portugal? o pai do upcycling. Eu sou, sem falsa modéstia, porque eu acho mesmo as pessoas nem sequer entendiam muito bem. E havia aqueles puristas da moda que sempre me acharam muita graça, porque os meus desfiles eram sempre muito fora da caixa, Pois. mas não me consideravam bem designer de moda, porque até era difícil para eles perceber, então, mas ele o que é que faz? Faz styling? Faz? Porque não é ele que faz as peças. Aqui de facto, nas sociedades standardizadas, que é o nosso caso também, é aqui muito difícil o diferente chegar e fazer, não é? E agitar, assim, espera aí, este chega aqui, vem Exatamente. aqui dizer... Mas e sempre houve, eu acho que naturalmente o ser humano precisa muito de compartimentar, ou seja, de pôr as coisinhas nas gavetas, e eu, como sempre, eu acho que ou se é artista ou não se é artista. E quando se tem uma cabeça e um pensamento artístico, a mim tanto me faz estar a fotografar, porque acaso é uma coisa que eu tenho feito ultimamente, como a pintar, como a fazer uma saia, porque a única coisa que difere e que muda é o médium que nós usamos para nos expressarmos. Achas que manter essa coerência, porque isso, lá está, a tua identidade é muito própria. Achas que manter essa coerência no mundo da moda foi difícil para ti? Custou? No início foi. Foi por isto que eu te disse, as pessoas, os meus desfiles foram logo muito, eram sempre muito aguardados e as pessoas ficavam sempre, o que é que vai acontecer desta vez? Porque eu fiz coisas inacreditáveis, de os manequins desfilarem de olhos fechados, de desfilarem agarrados a uma espécie de uns garrotes que esticavam à medida que eles iam andando, e eu depois tipo largava os elásticos e os elásticos batiam-lhes no corpo. Deus, que loucura! Desfilados arrastados como se fossem manequins de loja. Portanto, eu já fiz muita coisa, a saltarem de uma altura para... Portanto, eu já fiz muita coisa e as pessoas estavam sempre à espera do que é que aí vem, mas depois eu sentia que havia sempre aquele senão, tipo, pois, mas depois a roupa, ele não é bem designer de moda. Portanto, foi de facto difícil, mas eu sempre insisti e nunca desisti, lá está, das minhas intuições e das nunca minhas... pensaste, as tuas intuições eram uma coisa muito característica tua, a tua identidade, com esses contratempos todos, porque isto acabam por ser contratempos, não é? Sim, sim. A opinião na moda é uma coisa muito importante. Nunca pensaste em desistir? Não. Não. As únicas vezes que eu questionei se devia de participar na Moda Lisboa ou não, tinha a ver com outras questões mais até ou de orçamento, porque eu no fundo, isto é uma espécie de um sacerdócio, porque eu não tenho mais nada a não ser isto, a minha vida é isto, e eu depois percebi que eu fui talhar, eu acho que há coisas que já nascem connosco, porque não há outra explicação. Eu não tive ninguém na família artista, e muito menos tipo ligado à moda. A maior parte, há muitos dos casos que são designers de moda porque a mãe era costureira, ou os pais tinham uma fábrica de confecção, ou era a avó ou a tia. Eu não tive ninguém ligado ao meio, nem artista, nem intelectual, e portanto não há, e desde os 5 anos que eu tinha então isto vem de onde? Isto vem já vem connosco. É um propósito. E portanto eu depois comecei a perceber isso, e portanto desistir é quase como desistir da vida. Portanto, as únicas vezes que eu questionei deixar de fazer pelo menos desfiles tinha mais a ver com a condição económica na altura, ou de eu achar, porque eu até ganho bastante dinheiro ao longo do ano, porque faço muitas outras coisas, sempre obviamente ligadas a isto, e depois enterro tudo na Moda Lisboa. E portanto, essas foram a única condição que me fez pensar muitas vezes se devia de continuar ou não, porque eu já podia ter uma ótima casa, um ótimo carro.
E eu não tenho nada disso, mas também eu não sou muito ambicioso na minha vida pessoal, mas na minha obra eu sou super ambicioso. Tu, para além de gostares de fazer isto profissionalmente, isto também é a tua paixão. É a minha paixão e é o meu, é quase o meu oxigênio, porque eu na minha obra, eu sou super ambicioso e não desisto até eu perceber que humanamente não dá mesmo. Tipo, imagina, eu tenho sempre uma ideia para desfile, não é? Ou uma intervenção no espaço, ou aquilo que seja. E chego sempre à Moda Lisboa e encontro sempre obstáculos técnicos. Lá está essa conversa, porque isto é muito difícil. E eu já disse, vocês já sabem que eu sou teimoso, eu não desisto, eu só desisto quando eu sei que eu tenho um objeto que tem 10 metros e quero pôr dentro do espaço que tem uma porta com 2 metros. Portanto, eu aí sei que não dá, porque não dá para pôr a porta abaixo, não dá para... Agora, eu sei muito bem o que é que funciona a nível de espetáculo, por tudo, também pelo aquilo que aprendi na Cinemateca, pelo aquilo que tenho aprendido em teatro, porque eu já fiz não sei quantos cursos de teatro, porque já fiz 150 peças com encenadores, pronto, muito diferentes, e nos ensaios eu aprendo muito e, portanto, eu sei o que é que funciona. Quando eu chego com uma ideia, eu sei que aquilo vai resultar. E, portanto, luto e sou teimoso e as pessoas à minha volta já sabem que eu não desisto até... Aliás, tu também já, enfim, já acompanhaste algumas destas questões, eu não desisto até à última. E é por isso que eu digo, eu sou muito ambicioso, eu quero sempre ser o melhor, fazer o que nunca ninguém fez e, sobretudo, abrir caminhos novos. Ainda bem que tocaste nisso. E não tiro uma cartada da manga, mas vou tirar uma cartada do bolso. Porquê? Um estilista a fazer uma marcha popular. Eu tenho que eu guardei a etiqueta. Isso já é quase uma assinatura. Eu guardei a etiqueta porque eu acho que isto é genial. Acho que é genial. Eu, quando vesti a roupa do Dino Alves em 2022, ainda não fazia parte da comissão da marcha, não é? E achei, agora vou vestir Dino Alves. E vocês não estão a perceber a qualidade daquela roupa. Eu estou a falar em 2022. Foi a primeira vez. A qualidade numa marcha popular da confecção de uma roupa que é para fazermos um bocadinho, porque é ingrato por isso. Eu acho que é ingrato. Uhum. Eu não consegui, as minhas roupas acabaram por ter que levar a destinos. Eu tenho esta roupa guardada. Eu, para mim, até hoje foi a que marcou mais também, porque eu acho mesmo que a partir dessa roupa as marchas todas mudaram um bocadinho. Mas falas aqui desta coisa da ambição e do ser o melhor e fazer coisas diferentes. Fazer o que nunca ninguém fez. É isso, e o fazer o que nunca ninguém fez. Como surge este convite? E como é que tu abraças isto? Uma marcha popular. Logo para começar, eu acho que também tem a ver com uma coisa que é, eu nunca tive vergonha de onde vim, pronto, lá está, de ser do povo, de gostar de folclore, porque isso não, e se calhar há muita gente que acha que a moda que é uma coisa mais elitista, e que se calhar nunca achariam interessante ir a uma expressão artística que infelizmente é sempre considerada uma coisa menor, não é? Porque o folclore, o teatro de revista, por exemplo, do Parque Mayer, é sempre visto como uma coisa mais pobre, como uma coisa menor, e eu acho isso tudo um disparate enorme e, portanto, para mim o desafio foi, ok, mesmo que seja uma expressão menor, o que é interessante é eu conseguir descer um bocadinho e levar aquilo que as pessoas no senso comum acham que é
que o folclore, que é uma expressão um bocadinho menor, e portanto eu já usei muita inspiração do folclore também porque eu vim do campo e portanto sempre inevitavelmente usei muitas imagens do campo, me inspiraram e portanto se já usei o folclore na moda, porque não agora levar um bocadinho na moda no folclore? E portanto, eu já sempre gostei muito também de espetáculo, seja ele qual for, seja teatro, seja aquilo que for, coisas um bocadinho mais eruditas, como a ópera, que também já fiz, e portanto eu já tinha pensado, como é que ninguém nunca se lembrou de convidar um criador de moda para fazer o figurino de uma marcha? E portanto, quando me convidaram, depois o Pedro Duarte confessou que achavam que eu ia dizer que não, mas pronto, o não já era, enfim, aquela coisa que o não, diz, é, o não é que é certo. Portanto, tudo o que vier é lucro. E eu disse logo assim, pá, acho um desafio genial e pronto, e fiz. E considero que essa, pronto, a primeira vez foi para mim até hoje. Eu obviamente gosto sempre porque eu só faço aquilo que eu gosto e por mais que a comissão às vezes me peça ou que me diga, eu consigo ir, mas no fundo, em última instância, eu só faço aquilo que acho que fica bem e que é pronto, novidade, etc. Mas esse foi aquele que eu até hoje acho que o último eu também gostei muito. O antepenúltimo também achei que estava ótimo, mas esse que tu falas, para mim foi onde houve realmente, e eu hoje, às vezes encontro marchantes de outros bairros, como ainda agora na Câmara, quando fomos receber pronto, da melhor composição original, encontrei pessoal da Alfama em que as pessoas comentam, epá, não, aquele figurino, nós quando vimos aquilo pensámos, isto é outra coisa. Exato. E portanto, lá está, eu nunca ganhei o figurino na marcha, mas eu sei que abri uma porta e para mim isso é muito mais importante, porque o figurino depende sempre de uma pessoa que está a avaliar. Claro que sim. E a opinião pública, para mim, é sempre, obviamente, muito mais importante. E ser bom entre os nossos pares, ainda melhor é quando eu ouço outros marchantes de outras marchas dizerem isso. Portanto, eu acho mesmo que abrimos essa porta. Quando eu digo abrimos, é porque também foi ou seja, também partiu da marcha, não é? O convite, portanto, a primeira vez que não ganhei pronto, o figurino, disse sempre, vejam lá se querem que eu continue, vejam lá se acham que se calhar eu não sou a pessoa certa, e sempre me disseram, não senhor, o que a gente quer é isto, abrir uma porta, e portanto isso eu acho que... E tem corrido muito bem. Só que este frenesim que eu sei que tens a moda Lisboa e tudo mais, mas há aqui um frenesim que eu partilho contigo, de mão dada, sabes disso, o frenesim do momento, e agora tenho que vestir, e agora tenho que sair, e agora falta cozer uma coisinha, e agora... São 48 pessoas de repente, com corpos completamente diferentes, porque nada tem a ver com os teus modelos, não é? Certo que tu vês vários tipos de pessoas e fazes roupa para vários tipos de pessoas, mas de repente tu tens que fazer a mesma roupa para 48 pessoas, neste caso 24 mulheres e 24 homens, com corpos completamente diferentes. E aquilo tem que assentar de uma maneira que pareça idêntica. Eu costumo dizer que uma marcha é 20 vezes pior do que um desfile, porque é de facto é um esforço muito, também por causa dessa questão, porque eu para o desfile eu faço tamanhos standard e eu sei que lhes vão ficar bem a qualquer uma delas, e depois quando eu decido qual é a modelo que vai desfilar cada look, eu sei, às vezes tenho que mudar
um look de uma modelo para a outra ou porque o peito é um bocadinho maior e eu acho que não fica tão bem, mas é mais também por questões estéticas, porque eu sei que fica bem a todos, portanto eu nem faço fitting nem nada. A marcha temos que fazer vários fittings, depois na hora há sempre a saia que afinal está um bocadinho ainda larga, tem que se mudar. Passado, por exemplo, com a roupa dos bicos, essa peça foi muito, muito difícil. E os peitos eram completamente diferentes, repara, tu pensaste aquilo para um peitinho assim, como o meu, que não existe, não é? Sim, sim, não, é muito... Vem... E depois era uma peça que era um body, ou seja, é um corpete body, que já por si é sempre mais difícil, e tinha que ter alguma elasticidade para a dança, não é? E o tecido base não era elástico, portanto foi mesmo uma peça difícil, e eu acho que também um bocadinho pelo tema que era, eu acho que até as mais fortes ficavam bem. Eu também acho. Mesmo ficando um bocadinho mais bizarro, não é? Mas o tema, como era, tinha a ver com as mulheres de meia porta. Pronto, com as mulheres de meia porta, que eram na altura as prostitutas, todos aqueles corpos entravam. Não é? É verdade, tudo cabia, porque não havia... Mas sim, mas é... Sendo que depois é logo a seguir à Moda Lisboa, onde eu também me estouro, não é? Porque é muito cansativo. E depois porque eu também vou sempre pelo caminho mais difícil, porque depois também é muito mais gostoso receber louros quando o caminho é difícil. Claro. Isto tem tudo a ver com também um bocadinho com esta coisa de no fundo nós depois também precisamos de receber alguma coisa do público, não é? É isso mesmo. E depois de tantos anos, o teu percurso, como é que recebes hoje este reconhecimento? Porque entretanto já fizeste imensa coisa, não é? Já recebeste o Globo de Ouro. Como é que se lida com este reconhecimento? Repara que eu até uma letra para uma marcha já fiz. É isso, repara, a tua vida da pintura, fotografia, fizeste a letra, ganhaste, atenção, não é fizeste uma letra. Claro, sim, ganhámos a melhor composição original, que inclui letra e música. Ganhas Dino Alves, estilista, pintor, fotógrafo, mas lá está. ganha mas uma isso composição original. Também tem a ver com aquilo que eu disse há pouco, que é o pensamento, ou seja, ou se é artista ou não sei. Eu sei que a escrita é sempre uma coisa um bocado mais específica, não é? Um poeta, nem toda a gente é poeta, mas eu as coisas que faço também têm, ou seja, também tem essa... É uma poesia diferente também, não é? Portanto, eu acho que ou se é artista ou não se é, e quando se é realmente artista, quando se tem um pensamento artístico, de certa forma pode-se fazer um bocadinho disto tudo. A única coisa lá está que difere é o meio que nós usamos. Na letra eu usei a palavra, mas eu faço looks que também são um poema. É verdade. Há muita coisa que as minhas fotos que eu tenho feito ultimamente, as pessoas também têm dito, até no Instagram, porque é o único sítio onde eu as tenho ainda posto, as pessoas já são tão poéticas, portanto, percebes, dali a um poema para uma marcha é um pulo. E como é que tu vês esse reconhecimento hoje? De tudo o que já fizeste até aqui? Eu acho que nunca me subiu muito, acho que não me sobe mesmo essa coisa, porque eu acho que eu acho que não somos nós que nos temos que pôr, porque eu às vezes vejo artistas novos e nomeadamente atores de novela até pronto, mais todos têm um agente, e eu tenho-me apercebido que às vezes os agentes incutem-lhes uma coisa que é: vocês têm que ser um bocadinho antipáticos, têm que ser um bocadinho altivos, têm que ser um bocadinho difíceis, porque é isso que causa o desejo na pessoa, é isso que dá star quality à pessoa. E eu discordo em absoluto com isso. Eu acho que é a qualidade daquilo que a gente faz e aquilo que nós somos verdadeiramente, com os valores certos, é que nos colocam num sítio. Ou seja, não somos nós que nos temos que não somos nós que temos que nos colocar num patamar mais alto. O público é
é que tem que nos colocar lá. E, portanto, eu obviamente que gosto de ter esse reconhecimento, porque é o que também me continua a dar, o que me dá motivação para continuar, mas nunca me pus, continuo sempre no mesmo, na minha vida normal, nunca me pus num certo sítio, porque não sou eu que tenho que me pôr lá, é o público. Posto. E isso, lidas com isso trouxe-te ao longo do teu caminho mais paz ou mais responsabilidade? Mais responsabilidade, tanto que tu lembras que quando nós iniciámos este podcast eu disse, eu fico sempre nervosíssimo, já fiz 500.000 entrevistas e fico sempre nervosíssimo porque, então cada vez que faço um desfile, mesmo que seja, ainda agora em dezembro eu estive em Cabo Verde, eu fui fazer um desfile em Cabo Verde como se fosse em Paris ou em Milão. Eu não descuro por ser um país mais pobre, que não está muito habituado a ver moda, eu não levo qualquer coisa do género para não sei o quê, bacalhau basta. Eu não tenho esse, eu fiz um desfile lá com as mesmas exigências e com a mesmo empenho como se fosse em Paris ou em Milão, e de cada vez que faço um desfile eu vejo pessoas que não ficam como eu tenho que tomar Xanax, porque eu fico num estado de ansiedade que é uma coisa horrível, mas lá está, é esse nível de compromisso com o público e de responsabilidade que me faz eu ficar assim, mas também acho que em tudo que nós façamos, se não houver um bocadinho de nervos e de tensão, não há gatilho para... Pica! Percebes? Mas é difícil. Eu fico sempre num estado... de ansiedade. Eu agora gostava de fazer contigo aqui uma coisa que eu tenho feito ao longo das minhas entrevistas, que é uma pequena brincadeira. Deixa-me só aqui fazer um parênteses, porque eu não falei de uma coisa que é muito importante e acho que também... Uma coisa. E acho que também é justo eu dizer isto. Quando eu fiz esse desfile nas manobras, a seguir houve... O primeiro, de 1994. Exatamente. A seguir houve uma edição especial de manobras de inverno, onde já só foram convidados 10. E eu estava nesses 10. E eu pensei, peraí, mas o que é que está a acontecer? Isto está aqui uma coisa super rápida. Pronto. Fiz essa edição de inverno e a Ana Salazar estava na plateia a assistir. No dia a seguir, eu estava na Cinemateca, já a fazer tudo ao mesmo tempo. Eu estava na Cinemateca e ela liga e eu recebo um telefonema dela. E eu achei que era para falar com a minha diretora, porque estava-se a pensar num colóquio da imaginação, um congresso da imaginação, e ela era a embaixadora disso. E, portanto, eu achei, já tinha havido reuniões lá e não sei o que, eu achei que era para falar com a minha chefe. E disse, vou ver se a doutora Ana é possível atender agora. E ela disse-me assim, não, é mesmo consigo. E eu, tipo, Ana Salazar, que era a mãe e que ainda hoje é, e foi a partir dela, e portanto acho que é justo dizer isto, foi a partir dela que se pôde começar a chamar moda de autor. E então era para me convidar para ir ter com ela ao ateliê dela, para me convidar para fazer aquilo que ela dizia na altura que era a mise-en-scène do desfile dela na Moda Lisboa. E mais uma vez eu atirei-me, disse que sim, sem ter experiência nenhuma em desfiles, a não ser aqueles 2 que eu tinha feito, eu com os amigos e não sei o que mais. Fui ter com ela e assumi, e o que fiz foi direção artística do desfile, porque eu fiz o styling, fiz a concepção de cabelos e maquilhagem, a coreografia, a banda sonora, e até aquilo tinha uma coisa que eu encontrei na rua, que eram, antigamente havia tipo uma espécie de uns estouros, que eram assim, que eram verticais, e eram tipo umas lâminas
Faziam assim? Sim, Ok. e que eu encontrei uma série daquilo na rua e fiz também, pronto, um cenário no desfile dela. De tal maneira correu bem que dali a umas semanas dessa edição da Moda Lisboa, a Moda Lisboa liga-me a convidar-me para eu participar em meu nome pessoal. Portanto, normalmente os novos designers que entram na Moda Lisboa entram através de um concurso que é o Sangue Novo. E eu entrei assim direto. Portanto, foi tudo super rápido. Eu quis, pronto, contar esta história porque foi a partir daí que eu entrei na Moda Lisboa até hoje. Então vamos brincar aqui um bocadinho. Eu vou-te dar aqui umas situações e quero que me digas se já te aconteceu ou não e falar um bocadinho sobre isso. Cortar uma peça errada. Ui, tantas vezes. Como eu já disse, eu comecei a fazer moda sem estudos nenhuns em moda. Lá está, só por intuição. E havia muita coisa que eu queria explicar como é que era, queria pedir à costureira e não sabia, porque é preciso também saber para pedir. Claro. Aí eu saía, mais ou menos dizia como é que era, saía para ir comprar linhas ou qualquer coisa, porque eu essas coisas sou sempre eu que faço, porque eu adoro andar na rua e às vezes normalmente pedem sempre aos assistentes ou aos estagiários. Eu sou sempre eu que vou, porque eu adoro, porque é na rua que eu acho que está a moda e a inspiração, e inspiro-me imenso na rua. E, portanto, quando voltava, não era nada daquilo que eu tinha imaginado. Mas depois tens que fazer com que aquilo, tipo, make it work. Tens que fazer com que aquilo funcione de alguma maneira. E às vezes bastava virar a peça de cabeça para baixo e aquilo já ficava uma coisa interessante. E eu, hoje em dia, olhando para o meu espólio e para o meu arquivo, eu reconheço que as peças mais curiosas e mais interessantes foram feitas a partir do erro. Mas eu sentia-me às vezes angustiadíssimo e com uma frustração enorme porque eu não sabia, porque eu não sei, eu tudo aquilo que eu faço de modelagem são modelagens inventadas e coisas novas que eu invento, porque se me pedirem para fazer uma modelagem de um casaco acertoado ou sei lá, uma saia mais clássica, eu não sei. Claro que sei, pronto, lá está, tenho a história, sei como é que quero contar a história e depois tenho pessoas que sabem. Claro que sim, que trabalham contigo. Mas sim, mas já me aconteceu imenso. Um modelo desaparecer antes do desfile? Isso nunca aconteceu. Um modelo... um manequim, uma pessoa não, que... Não. Sorte. Um look cair na passarela? Um look não, mas sapatos já, várias vezes. Porque nós quando fazemos os sapatos, nunca sabemos quem é o nosso casting, ou seja, isso também acontece na marcha. Sim. Temos que avançar com uma estimativa mais ou menos, eu sei que a maior parte calça 40, 39, há uma ou duas calçam 41, mas de repente, por exemplo, este ano só fiz um tamanho mais pequeno, sempre um bocadinho a contar que pode aparecer uma que era o 38, mas apareceu uma manequim que calçava 37. E, portanto, já aconteceu. Sim, que eu também, odeio. Elas pedem o tamanho certo, supostamente, mas depois o sapato não é bem aquilo. Porque também depende muitas vezes da forma, etc. E há uma coisa que eu odeio, mas também sei que é pronto, enfim, é uma reação da modelo na altura, que é parar, tirar o sapato e ir com o sapato na mão. É a pior coisa, acho sempre que é uma nódoa. Entendes que é uma nódoa no desfile, apesar das pessoas, não, isso não tem mal nenhum, o desfile é muito mais do que isso, mas eu fico sempre danado. Dormir no ateliê? Isso já cochilei um pouco aqui. Resolver um problema às 3 da manhã? Quantos? Não dormir, ir pela noite fora, portanto. Sim, muitas vezes. Pensar porque é que eu escolhi isto para a minha vida? Também muitas vezes. Muitas mesmo. Mas lá está, depois percebo que não fui eu que escolhi. Fazer, seja que trabalho for, e dizeres assim,
isto é a última vez que eu faço isto? Muitas vezes. Olha, sobretudo, por exemplo, quando faço coisas... Olha, quando foi aquela marcha dos alfinetes, que eu pensei, até disse aqui à equipa, por favor, vocês ajudem. Quando eu tiver alguma ideia, vocês percebam que isto que é coisa de chinês, que era coisa para mandar para a China e eles fazerem e vir tudo feito, vocês avisem-me, que é para eu ter outra ideia. Porque são coisas mesmo de... Isso acontece aos pontapés. Olha, quando é no Lux, quando são as festas, por exemplo, de aniversário, que tem um staff de 80 pessoas, eu tenho que fazer roupa para 80 pessoas, acontece imenso. E eu digo assim... Mas depois também percebo que pá, não vale a pena. É isto que depois faz Claro, a diferença. me distingue dos outros. Rir no meio do stress. Não sei. Talvez eu fico tão ansioso que não fico super tenso e não ris. Não me lembro, mas pode ter acontecido uma vez ou outra. Mas quando é aquela ansiedade mesmo à séria, não dá para rir. Ficar em silêncio total depois do caos. Isso sim. Precisas desse silêncio quando aconteceu o terremoto. Sim. Isso sim. Chegares atrasado a uma coisa importante porque estavas naquele momento a pensar numa criação que ia acontecer. Não, mas porque me esqueci, já aconteceu, porque eu não tenho agenda, eu não tenho nada, é tudo assim, eu achar que sou tipo uma máquina e que me lembro de tudo. Já tentei ter agenda, anoto na agenda, mas depois não tenho o hábito de ir ver a agenda, portanto, não vale a pena. Portanto, tens de ter uma assistente pessoal. Exatamente. Mas já me aconteceu, tipo, marcar, ainda agora, não sei em que situação foi, mas agora aconteceu a pessoa ligar-me e eu disse, desculpa, já estou... O que vale é que eu estou sempre perto de tudo, não é? Porque a minha casa é no centro de Lisboa, o ateliê também é perto e eu estou sempre perto, eu saio da cama que nem um tiro, tomo duche tipo em 5 minutos e consigo, e às vezes digo, já estou a ir, e ainda estou em casa. Porque me esqueci completamente. Acontece. E agora, quero que complete assim com uma confissão rápida. O momento mais caótico foi? O momento mais caótico... Olha, foi nesta última marcha. Achas que esta foi mais caótico? Não, foi aquele momento de sairmos para o pavilhão. Em que, como eu disse, as peças eram muito difíceis porque assim, por um lado tinham que ficar justinhos e bem ao corpo, porque eram corpetes, não é? Por outro lado, o tecido não tinha elasticidade e de repente as marchantes começam-se a mexer e os fechos começam todos a abrir. Eu vi a minha vida andar para trás, porque eu pensei assim, eu não posso, isto não pode acontecer. Vem uma, o meu fecho, os fechos não eram de metal, eram outros fechos que se calhar não eram tão bons, porque lá está, também há um bocadinho esta limitação, porque nós temos um budget que não se pode, e portanto tentamos às vezes ir comprar coisas mais em conta e portanto o que é barato sai caro, toda a gente sabe, e de repente começam a vir 1, 2, 4, 5... foi assim um momento que eu pensei, como é que eu vou resolver isto? É preciso ter uma lucidez às vezes no meio do caos. Eu pensei, isto não pode acontecer, isto é daquelas coisas, porque eu nunca ponho a hipótese na minha cabeça, eu nunca admito o falhanço. E eu pensei, no pavilhão acontecer isto, a mim, com o nome que eu tenho, isto não dá, não pode acontecer. E não aconteceu, porque eu cheguei e disse, isto que vai acontecer é o seguinte, chega-se ao pavilhão com linha de torçal, que é uma linha forte que não quebra, vamos cozer os feixes, e foi assim. Havia umas como tu, mas o meu está ótimo, isso não me interessa. Não me interessa, vai tudo, porque eu não podia, percebes? Eu sei que se calhar a maior parte isso não ia acontecer, mas eu com aquele aviso
Pá, eu não podia. Pois. Não era mesmo possível. Claro, o teu trabalho aqui que tem causa. Não era mesmo possível. Eu não admito, eu enterrava-me no chão. E, portanto, chegámos lá, pá, foi o momento mais caótico nestes últimos tempos. O teu maior pecado na moda? O meu maior pecado na moda... essa é difícil. O meu maior pecado na moda... Mas pecado no sentido tipo de guilty pleasure? Pode ser. Pode ser. Eu já fiz muita coisa em moda que até é um bocadinho agressivo para os modelos e eles às vezes até ficam assim um bocadinho assustados, como foi esse Dos caso elásticos. assim, dos elásticos, porque aquilo, dependendo um bocadinho da pressão, aquilo magoava um pouco. A seguir fiz um em que construí uma parede em que os manequins tinham que saltar de uma altura de 2,5 metros para cima de umas almofadas, e havia algumas manequins que, porque 2,5 metros não parece muito, mas depois com mais a nossa altura, o que define um bocadinho a altura é a cabeça, não é? Portanto, aquilo ainda ia para uma altura, e havia manequins que dizem, eu acho que eu não vou conseguir, eu tenho medo. E assim, então quem tem medo não salta, isto tem que ser tudo verdade, isto não pode ser nada a fingir. Portanto, os que conseguem entram no desfile assim, a saltar para os que não... e na moda Lisboa tipo no ensaio diziam-me assim, tu és maluco, desiste disso, porque imagina se eles partem uma perna, e eu só dizia assim, mas eles têm seguro, não têm? Porque eu sempre fui assim, eu sempre quis ir mais além. Ideias fixas, claro. Aliás, por alguma razão, este meu último tema se chamava Mais Além. E portanto, eu faço sempre estas coisas que eles ficam um bocadinho assustados. E às vezes até acham que é... Se calhar hoje em dia eu já não podia fazer certas coisas que fiz, porque hoje em dia tudo é... Há sempre um ativista qualquer que vem defender, e portanto eu se calhar hoje em dia, que para os artistas é horrível, porque é uma limitação, tu tens que pensar sempre 2 vezes, porque se pões uma mulher dentro de uma gaiola, tipo imagina, numa instalação ou num happening, vão dizer que estás a fazer objetivação da mulher. Se pões um cão, não sei o quê, vem os direitos dos animais e não sei o quê dizer que... Pois é, preciso mais cuidado agora. Muito. E para os artistas é de facto uma castração às vezes. Mas eu já fiz muitas coisas na moda que as pessoas às vezes até acham que é um bocadinho abusivo, mas que no fim os modelos vêm-me todos agradecer, porque é uma adrenalina, porque realmente, pronto, obrigado por teres insistido e não sei o que mais. Portanto, pronto, se formos ver isso como uma coisa má que eu faço aos manequins, é um pecado na moda. Se formos mais pelo guilty pleasure, sei lá, é fazer maquilhagens com purpurinas, que já fiz. Ultimamente tenho optado também por maquilhagens mais simples e cabelos mais simples, também precisamente por essa coisa que eu dizia no início, eu vejo tanta palhaçada na moda. Olha, que eu acho que alguém vai adorar ouvir tu dizeres purpurinas na maquilhagem. mas sim, mas às vezes, porque eu não, como é que eu ia te explicar? Não há nada que eu acho que seja foleiro ou que não se possa fazer em moda. Agora, falando nesta área mais específica, tudo depende, porque, por exemplo, quando me diziam, porque tu não usas dourados, não usas brilhos, eu depois fiz porque eu pensei, querem dourados, então vão levar com uma mancha de dourado. Mas exageras logo. E fiz logo, porque eu já usei dourados, eu já usei purpurinas, não é a forma como se faz, e ou seja, a forma, o pensamento que leva
a chegar a essa coisa da purpurina, estás a perceber? Tudo depende um bocadinho como se faz e como é editado, porque há sempre uma edição em tudo, não é? Claro. Tu quando fazes um desfile podes ter uma coleção genial se fizeres um mau styling, que no fundo é a edição do desfile, podes arruinar a coleção. Por outro lado, a coleção pode não ser nada de espetacular, com um bom styling tu elevas aquilo enquanto espetáculo, porque pronto, tem muito a ver com isso. E o que é para ti virar a página? É andar sempre em frente, sem medo. O medo é sempre uma coisa. Mas o medo, aliás, eu há bocado disse que gostava, eu sei, tem a ver com uma certa época também e com a minha educação, e eu sei que o medo, eu acho que já cheguei bastante longe, mas em termos mais, até falo mais em termos de negócio e de conseguir conquistas mais materiais, eu sei que o medo é uma espécie de uma coisa que me faz às vezes não ir mais longe. Percebe? Não em termos de ideias nem artísticos, porque as pessoas dizem, tu não tens noção do peso que tem a tua marca, tu já podias estar a vender para o mundo inteiro, tu podias ser não sei o quê, e eu sempre com esse medo que tem a ver com a educação, porque, por exemplo, eu para o meu pai, porque a minha mãe já não acompanhou essa fase, mas o meu pai deixou-me ser aquilo que eu quis ser. Nunca percebeu muito bem o que é que era ser artista, ou o que é que era ser designer de moda, e eu lembro-me quando eu vim para Lisboa, eu vim da Nadia a chorar a viagem toda, porque percebi que o meu pai tinha ficado zangado de eu me vir embora, porque eu estava a dar aulas numa escola e para o meu pai estava ótimo, era uma coisa com algum prestígio, era o setor, era não sei o quê. E eu sempre quis mais, porque como eu te disse, desde os 5, 6 anos eu sempre soube, tinha esta noção de que eu iria ser alguma coisa no meio artístico. E para o meu pai, o eu ter ficado lá estava ótimo, estava a dar aulas numa escola e, portanto, há esta educação, que a nossa educação depois é uma coisa que também nos guia, não é? Claro, e nos molda também, não é? E, portanto, eu tenho essa noção, e mesmo a educação católica, que também é uma coisa, porque sempre nos disseram que há coisas que a gente não deve porque é pecado, que há coisas que, pronto, há sempre esta educação que às vezes nos coloca certos medos que não nos fazem ir mais longe. Mas como eu te disse, é mais em termos materiais, não tanto em termos de pensamento. E eu vou sempre à lua, embora, como eu disse, tenha que ter sempre um pé na terra. O outro pode estar no espaço, mas pelo menos um pé tem que estar na terra. Obrigada, Dino, por De esta nada, entrevista. gostei muito. Também eu gostei muito. Inspirem-se muito com esta entrevista, porque eu acho que a melhor definição para o que este homem representa e que pode representar para vocês se inspirarem depois de ouvirem é a liberdade. A liberdade de sermos e de criarmos e de falarmos. Sem dúvida, para mim é o mais importante. Que nós acreditamos e aquilo que vai no nosso coração. Aliás, eu tenho um chavão que digo sempre, que eu acho que quando houver um livro, enfim, sobre mim, isso há de aparecer em algum lado, que é ser criativo é ser livre. Se não fores livre, não consegues inventar, não consegues apresentar coisas novas que nunca ninguém fez. Obrigada, meu amor. Obrigado.